Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o desenho detalhado deste mancal, o desenho 2D. Eu tenho aqui o mancal pronto, que nós fizemos no vídeo passado, e tenho aqui também o desenho em 2D pronto para fazer agora, que nós vamos fazer agora. Eu tenho aqui o desenho em PDF deste mancal. Você pode baixar este PDF aqui na descrição do canal para acompanhar o tutorial. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então nós vamos gerar estas vistas, colocar a folha padrão e colocar as cotas, linha de centro e detalhes e cortes. Então um tutorial básico de como colocar vistas no Autodesk Inventor e gerar os detalhes. Vamos voltar aqui para a peça e vamos ao tutorial. Estou na tela do Autodesk Inventor, estou com a minha peça mancal aberta. Eu vou vir aqui em novo, pode ser aqui em cima nesse ícone, clicar, ou pode ser aqui no ícone do Inventor, o i grande do Inventor, clicar aqui e clicar em New. Então vou escolher aqui métrico, dar um clique, vou selecionar aqui DIN IDW. IDW é de desenho do Autodesk Inventor, a extensão de desenho, e vou clicar em criar. Vou dar OK nesta janela. Então ele abre aqui para mim uma folha no formato padrão, padrão DIN. Tem a legenda, já vem o nome aqui de quem está fazendo o desenho. Vou clicar aqui em All e tenho aqui a folha aqui do lado, a descrição. Então aqui não está salvo, está Drawing, então vou clicar para salvar a primeira vez e vou entrar com o nome, Mancal 0001 e salvar. Nós temos aqui uma pasta criada no tutorial passado. Tem o Workspace e tem a pasta nossa lá do mancal, que nós fizemos no tutorial passado. É só você ver lá como é que faz no vídeo passado. Então o desenho do mancal e da peça estão na mesma pasta. Vou cancelar aqui. Agora colocou o nome aqui da peça. Eu vou vir aqui na folha, no Sheet, clicar com o botão direito. E vou clicar aqui em Edit Sheet. Então aqui eu tenho o nome da folha, posso mudar se quiser. E tem os formatos que eu estou usando aqui, que eu posso usar. No momento estou usando o formato A2. Posso selecionar qualquer outro formato aqui que ele vai atualizar a folha. Então fica uma folha maior, dependendo do que você pegar. Vou voltar aqui novamente, botão direito, e vou clicar aqui Edit Sheet. Então vou deixar aqui A2 e vou dar OK. Então aqui eu estou usando o padrão de desenho DIN. Está todo configurado o Inventor para os padrões de desenho da DIN. Eu vou vir aqui em base e vou dar um clique para colocar a primeira vista na tela. Então está aqui, ó. Meu desenho está aqui, eu posso mover onde eu quiser. E o cubo aqui está me orientando a vista que eu tenho aqui. Então se eu girar o cubo aqui, dar um clique, ele vai girar a vista. Então é só escolher aqui qual vista você quer. Se quiser aqui um isométrico, então vou escolher aqui Front, vou selecionar aqui neste ícone, então é esta vista que eu quero. Vou mudar a escala aqui para 1 para 1, vou vir aqui na vista, se eu vier embaixo ele já vai colocar outra vista, ó. Se eu vier para o lado, outra vista, se eu vier para baixo aqui ele vai colocar perspectiva. Então vou vir em cima da vista, vou levar até esse canto. Está na escala que eu quero, eu vou levar para o lado e dar outro clique. Vou vir aqui para baixo e colocar a vista de planta. Vou vir aqui inclinado e colocar a minha vista de perspectiva. E vou dar OK. Então eu gerei as 3 vistas e mais a vista de perspectiva. Simplesmente clicando aqui no Base. Vou salvar aqui até o momento.
Eu estou usando aqui o Inventor 2016. Então a disposição fica desse jeito. Então eu não quero essa vista desse jeito, eu quero girar esta vista. Eu vou clicar aqui nesta vista com o botão direito e vou clicar aqui Edit View. Então ele mostra de novo o cubo para mim aqui. Eu vou mudar a visualização, quero ver deste lado. Então ele mudou, eu vou dar OK. Então agora está de acordo com o que eu quero. Posso fazer isso em qualquer vista. Clicar aqui com o botão direito, clicar Edit View e clicar aqui no cubo para girar a vista do modo que eu quero e dar OK. Então aqui ele vai atualizar as outras vistas. Então, atualizou tudo. Então de novo aqui, vou clicar com o botão direito, vou clicar Edit View, vou clicar no cubo aqui para girar de novo do mesmo lado e vou dar OK. E OK novamente. Então ele girou as vistas. Eu vou deixar nesta disposição, posso pegar aqui e mover a vista à vontade. Esta vista está alinhada, então não consigo mexer aqui na vertical, só horizontal. Esta vista aqui mexe todas as vistas. Então eu vou mover esta vista para cima e mover esta para cá. Clicar na borda e mover, esta também. Esta está solta, não está alinhada com nenhuma vista. Eu posso clicar com o botão direito aqui na borda, fica o tracejado, e quebrar o alinhamento se eu quiser. Então vou clicar em Break. Então essa vista ficou solta agora, consigo mover onde eu quiser. Se eu quiser alinhar de novo, vou clicar aqui na borda com o botão direito, vou clicar em Alinhamento, clicar aqui Horizontal e vou clicar nessa vista. Então ele voltou a ficar alinhado. Vou deixar assim, vou salvar até o momento, vou aproximar a vista aqui com o rolete do mouse. Então aqui eu tenho a vista, está mostrando as linhas tracejadas. Eu vou clicar aqui na vista com o botão direito e vou clicar Edit View. Então nesta janela aqui de Drawing View, vista de desenho, eu tenho aqui o estilo que eu quero mostrar à vista. Então aqui está selecionada essa primeira opção, com linha tracejada. Se eu selecionar a do meio, ele tira a primeira e deixa a do meio valendo. Eu vou dar OK. Então vai tirar as linhas tracejadas. Vou voltar aqui de novo, botão direito na vista, clicar Edit View. Se eu clicar neste ícone, que é Shade de sombreado, e vou dar OK. Então a vista vai ficar sombreada com o desenho que está na tela. E essas vistas estão relativas a essa. Então, o que eu mudar nesta vista, esta vista vai aceitar. A menos que eu mude individual nesta vista. Se eu clicar aqui Edit View, eu tenho que desmarcar aqui em cima, que ele fica aqui preso com o estilo base. Então, vou desmarcar aqui e agora eu tenho acesso aqui nos ícones. Então, se eu clicar aqui e desmarcar aqui o sombreado, vou dar OK. Então, ele vai ficar aqui do jeito que eu quero. Então, botão direito de novo, Edit View. Se eu marcar aqui, ele vai ficar de acordo com a vista base. Vou dar OK. Então ficou sombreado de novo. Então ele está respeitando o que está configurado para essa vista. Você vai deixar aqui do jeito que você quer. Não precisa ficar necessariamente aqui amarrado à vista base. Vou dar OK. Vou vir aqui na vista base, Edit View. Vou desmarcar o sombreado e vou deixar o tracejado. Vou dar OK. Então atualizou aqui todas as vistas. Essa daqui eu vou clicar com o botão direito, Edit View, e vou amarrar a vista base. E OK. Então aqui está tracejado. E as outras vistas estão seguindo o que está nesta vista base. Para cotar aqui, eu vou clicar na janela Annotate. Ele abre aqui toda uma barra de menu de ferramentas para cotação, anotação, texto, furo de rosca, tudo nessa barra Annotate. E nessa primeiro menu aqui, Place View, é colocação de vista e criação de detalhes e cortes. Então vamos no Annotate, eu vou clicar aqui em dimensão. Esse ícone dimensão é dimensão genérica, qualquer tipo de dimensão. Vou clicar na linha e vou clicar aqui embaixo. Vou dar OK nesta janela.
Vou clicar aqui neste canto, clicar nesse outro canto, clicar aqui embaixo. Vou desmarcar aqui para não aparecer mais, ok. Vou vir aqui do lado, está em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Vou clicar aqui neste canto, clicar neste outro canto, clicar aqui embaixo. Quando aparece essa linha tracejada, é uma dimensão básica da distância de uma linha para outra. Então fica uma boa distância, só clicar aqui, ó, apareceu tracejado, então fica uma distância ideal. É um padrão já do Inventor. Vou clicar aqui nesta lateral, clicar aqui do lado. Vou clicar aqui neste canto, clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Então se eu chegar perto ali, ele já pega a outra linha, a outra cota, ó. Não preciso ficar procurando a cota. Clicar, ficou alinhado. Vou continuar cotando aqui. Vou cotar aqui no canto o raio e clicar aqui do lado. Então este padrão de cota já está configurado no padrão DIN. Vou clicar aqui Zoom Out e vou salvar até o momento. Então esta é uma maneira de colocar as vistas e cotar as peças. Então vou aqui apagar aqui o desenho, clicar com o botão direito e vou clicar aqui em Delete e confirmar aqui com OK. Do mesmo modo aqui, clicar com o botão direito, clicar em Delete, confirmar aqui OK. E na primeira vista também clicar com o botão direito, clicar em Delete, clicar OK. Então, para colocar a vista de novo, novamente clicar em Place View, vou clicar em Base e vou clicar a primeira vista aqui do jeito que eu quero. Vou virar a vista aqui no cubo, vou levar essa vista aqui em cima e vou dar OK na janela. Está na escala, confirmar. Então, eu coloquei só uma vista. Agora eu vou colocar aqui outra vista, então vou clicar aqui do lado da base, aqui do base, clicar em Project. Então vou clicar em Project, vou clicar nesta vista e levar para o lado. E posso continuar aqui colocando da mesma maneira. Então eu coloquei só, vou dar ESC, coloquei só uma vista, vou clicar em Project novamente, vou clicar nessa vista, vou levar para o lado e dar um clique. E vou dar Enter. E clicar aqui em Criar. Então ele cria a vista. Vou criar novamente aqui embaixo. Clicar em Project. Vou clicar nessa vista. Vou levar aqui para baixo. E vou clicar. E vou clicar com o botão direito do mouse. E clicar em Criar. Então ele criou a vista. Então esta é outra maneira de gerar as vistas. Vou clicar aqui em Zoom Out e vou clicar aqui em Salvar. Vou aproximar novamente aqui e vou cotar o meu desenho. Clicar aqui em Annotate, clicar em Dimensão. Vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui embaixo. Apareceu tracejado, eu vou clicar. Vou clicar aqui neste canto, clicar neste outro canto. Apareceu tracejado, vou clicar aqui. Vou clicar nesta linha vertical e clicar aqui do lado. Vou clicar nesta linha, clicar neste canto. Aproximar aqui, ele pega a outra linha de cota, vou clicar. Vou aproximar aqui, vou clicar nesse diâmetro, clicar aqui fora. Então a configuração DIN padrão está assim. Esse tipo de cota, esse tipo de seta. Nós não vamos ver isso nesse desenho, só fazer a cotagem. Vou clicar no furo, clicar aqui fora. Vou clicar aqui no inclinado. Clicar aqui na linha inclinada e cotar o ângulo aqui de 45. Vou vir aqui nesta lateral, vou clicar nesta linha, clicar aqui. Vou clicar neste canto, clicar neste canto, clicar aqui. Posso clicar na linha, tanto faz, não precisa ser no canto, pode ser na linha, Vou afastar aqui, vou clicar aqui em Zoom Out e vou salvar até o momento. Vou colocar aqui as linhas de centro no desenho. Então vou aproximar o desenho aqui. Na barra Annotate, eu tenho aqui linha de centro aqui para colocar, a maneira como eu vou colocar. Então eu tenho aqui Center Mark. Então vou clicar aqui nesse Center Mark e vou clicar no círculo.
Então ele coloca essa linha de centro desse jeito. Se eu precisar cotar aqui, colocar a linha de centro no furo, eu vou clicar nesse tipo de linha de centro. Centerline Bisector. Então eu vou clicar aqui na linha do furo e vou clicar nessa outra linha. Então ele coloca a linha de centro para mim. Vou repetir aqui embaixo. Então estou no comando, vou clicar nesta linha, vou clicar nessa outra linha interna. Então ele cria a linha de centro para mim. E já está num layer de cor vermelha. Para aumentar a linha aqui, vou apertar ESC, sair da seleção aqui. Vou clicar na linha. Então ele mostra esses 4 ícones ponta verde aqui, esse ícone verde. Vou clicar aqui e vou arrastar até embaixo. Se eu quiser aumentar um pouco mais. Vou dar ESC, ele tira a seleção. Do mesmo modo desta linha aqui, ó. Se eu clicar na linha, vai aparecer esses ícones, eu só vou clicar e arrastar. Deixar do jeito que eu quero. Aqui embaixo também, só clicar aqui em Center Mark. Vou clicar no furo. Clicar aqui. Se eu quiser aqui, eu posso clicar no arco. Então ele vai colocar esse tipo de centro. Vou dar aqui desfazer e vou clicar aqui em Center Mark de novo e clicar no furo. Então aqui eu preciso aumentar a linha aqui para passar o arco, então vou clicar na linha e vou aumentar essas duas linhas. Do mesmo modo desta aqui de cima. É só passar aqui, ele já pega. Então vou arrumar essa daqui também. Vamos colocar aqui embaixo. Vou clicar aqui em Center Mark, clicar no furo. Vou dar ESC, sair do comando e aumentar a linha. Vou colocar uma linha de centro aqui nesta meio do furo aqui. Vou clicar neste Centerline Bisector. Vou clicar nesta linha e vou clicar nessa outra linha aqui do furo. Então ele colocou uma linha desse tamanho aqui mais ou menos. Então, do mesmo jeito, vou dar ESC, vou clicar na linha, vou pegar essa ponta e aumentar. Pegar essa outra e trazer até aqui. Aqui também, vou clicar aqui em Centerline, Bisector, vou clicar aqui no corpo do furo e nesse outro corpo aqui. Vou dar ESC, sair da linha, clicar aqui e levar até aqui. Então está colocada aqui linha de centro. Tem outros tipos aqui que eu não tenho no momento, não vou fazer. Teria que ter aqui uma furação radial para colocar esse tipo de centro. Então está colocada a linha de centro. Vou clicar aqui em Zoom Out. Ou 2 cliques na tela com o botão do meio do mouse. Também ajusta a tela. Então se eu clicar 2 vezes com o botão do mouse, ele coloca a folha inteira na tela. Vou salvar aqui, clicar em Save. Então agora aqui com a linha de centro eu consigo fazer mais cotas. Então vou aproximar aqui, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta linha embaixo, vou clicar aqui na linha de centro e clicar aqui do lado. Do mesmo modo aqui embaixo, vou clicar aqui na linha de centro, clicar nessa outra linha de centro e clicar aqui do lado. Tem gente que gosta de clicar aqui no centro do furo aqui, não tem problema, também pode ser. Então pode clicar aqui no círculo, ele vai pegar o centro, você clica aqui e faz a cota do mesmo jeito. Então vou clicar aqui em dimensão novamente, vou clicar aqui nesta linha, clicar na linha de centro. Vou chegar aqui perto da cota, passar em cima da outra cota, se ele não pegar, vou clicar. Do mesmo modo aqui embaixo, vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro. Vira aqui, ele pegou, só clicar. Aqui também, vou clicar na linha de centro, vou clicar na outra linha de centro, vou clicar aqui embaixo. Vou clicar aqui na linha, vou clicar na linha de centro. A ordem aqui tanto faz, posso clicar na linha de centro e na borda, não tem problema. Então está cotado aqui o desenho, de acordo com o PDF. Vou clicar aqui em Zoom Out.
Vou clicar no vazio para sair de dimensão, dar ESC. E vou clicar em salvar. Vou clicar aqui na vista isométrica e puxar aqui um pouco para baixo. Sair da outra vista lá. Vou ajustar aqui um pouco melhor. Vou clicar no vazio aqui para tirar seleção, não deixar nada selecionado. E vou criar aqui a vista para ver aqui essa furação aqui com rosca. Colocar aqui do lado para a gente fazer as cotas desses furos. Então vou clicar aqui em auxiliar e view. Vou dar um clique. Vou vir aqui para esta primeira desenho. Vou clicar aqui nesse desenho para pegar este desenho. Ele pegou. Vou clicar aqui na borda. Vou clicar aqui na linha que eu quero gerar a vista perpendicular. Então está pedindo aqui para selecionar. Vou clicar aqui nesta linha. Então ele vai gerar a vista aqui, ó. Só mover aqui do lado que eu quero. Vou afastar um pouco. Vou levar até aqui embaixo. E vou clicar. Então ele criou a vista aqui. Vamos voltar aqui em cima. Coloco o ícone aqui de vista. Vamos dar ESC. Vamos apertar aqui no ícone e levar para cá. Então ele coloca aqui que eu estou olhando a vista aqui perpendicular a esta face. Vamos clicar no vazio, tirar a seleção. A minha vista está aqui embaixo. O detalhe está aqui, vou puxar para cá. Vou clicar com o botão direito na vista. Vou clicar em alinhamento e quebrar o alinhamento. Clicar em break. Então a linha está solta agora. Vou pegar esta vista e vou levar aqui do lado. Vou clicar aqui em Zoom Out e vou salvar até o momento. Vou fazer aqui o detalhe aqui da vista. Vamos vir aqui no PDF. Então vou deixar aqui deste jeito, com este recorte. Vamos voltar lá para o Inventor. Então vou aproximar aqui. Eu vou clicar na vista aqui. Vou vir aqui e clicar em Sketch. Vou clicar aqui em Círculo. Então ele selecionou aqui a vista para fazer uma edição de Sketch e acrescentou aqui o menu Sketch aqui no Mancal. Então vou desenhar aqui o círculo, o tamanho que eu preciso. Vou dar ESC para sair de círculo. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou fechar o Sketch, clicar em Finish Sketch. Vou selecionar aqui o círculo, dar um clique no círculo. Vou vir aqui em Place View e vou clicar aqui em Crop. Então ele já faz automático, não precisa fazer nada. E coloca aqui o Crop aqui na vista do Mancal. Então se eu quiser aqui eu posso editar aqui. Então vou expandir aqui, vou clicar aqui com o botão direito em Sketch. Posso apagar, tirar o Crop, fazer outro. Posso clicar em Edit. E posso acertar o círculo novamente, é só arrumar o tamanho que eu quero. Só puxar. Então vou fechar o Sketch novamente aqui. Ficou do tamanho que eu quero. Eu vou vir aqui e vou clicar em Annotate. Vou clicar aqui em Center, Mark. E vou clicar no furo. Para colocar as linhas de centro. Vou dar ESC para sair de Center Mark. E vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui na linha de centro, clicar nessa outra linha de centro. Vou levar aqui para cima e clicar aqui. Da mesma maneira aqui, clicar na linha de centro, clicar nessa aresta. Levar aqui para cima. Alinhou lá, vou clicar. Vou mover aqui um pouco, vou clicar na linha de centro, clicar nessa aresta, levar para cima. Vou clicar aqui na linha de centro, clicar na outra linha de centro e levar aqui para cima. Vou clicar na aresta, clicar aqui na linha de centro. Alinhou, vou clicar. Vou clicar na linha de centro, clicar nessa borda. Vou levar aqui para cima, alinhou, vou clicar. Vou clicar nesta aresta, clicar nessa outra aresta. Vou levar aqui para cima e clicar aqui. Vou dar ESC para sair de dimensão. Vou clicar aqui com o botão direito na vista. Vou clicar Edit View. Vou desmarcar aqui para tirar a vista base de referência e vou tirar o sombreado, tirar a linha tracejada.
Vou deixar aqui, sem linha tracejada, esconder as linhas tracejadas. Então fica um desenho mais limpo. Vou clicar aqui em Enrole Unthread, que é para cotar o furo com rosca. Vou me aproximar do furo com rosca e vou clicar aqui para cotar. Então ele já pega aqui o tamanho do furo com rosca. Então esse padrão que vem da dimensão do padrão DIN. M10 por 1,5 e classe de rosca 6H. Vou dar ESC aqui para sair de rosca. E vou aproximar aqui para fazer o recorte do furo. Da mesma maneira vou fazer aqui o recorte para mostrar o furo aqui tracejado. Então estou com o tracejado ligado. Eu vou clicar na vista. Vou vir aqui clicar em Sketch. E vou fazer aqui um desenho em volta do furo. Pode ser um círculo, pode ser com linha, o que for. Então vou clicar em círculo. Vou clicar mais ou menos aqui e vou fazer o desenho. Vou terminar o desenho, clicar em Finish Sketch. Vou vir aqui em Place View e vou clicar aqui em Breakout. Vou clicar aqui nessa vista, ele já pega a figura. Ele está pedindo aqui na janela de Breakout o From Point. Então, onde vai ser a profundidade do corte, eu vou vir aqui e vou clicar aqui na linha tracejada. E vou dar OK. Então ele faz o corte para mim. Ele está dando aqui um aviso que conforme eu mudei a vista, a linha de centro se perdeu aqui, a referência. Então vou aceitar aqui. Vou vir aqui na linha de centro e vou posicionar de novo. É só clicar no ícone verde, arrastar em cima da linha novamente. Aqui também. Então está corrigido. O meu recorte está feito, vou clicar no vazio. Vou clicar aqui na linha, na achura com o botão direito, vou clicar Edit. Vou mudar aqui um pouquinho o ângulo, vou colocar 35 graus. Vou mudar aqui para 32, aqui ANSI 32, não tem aqui, eu vou clicar aqui embaixo em outro. E vou selecionar aqui na janela ANSI 32. Vou clicar OK. E agora sim eu volto a selecionar. Então mudei um pouco o ângulo. Vou aumentar um pouquinho a escala aqui, vou colocar 2 e vou dar OK. Então ele aumentou um pouquinho aqui, ficou melhor, diferenciou da linha inclinada, só para mudar um pouquinho a aparência. Então está feito o recorte. Eu vou voltar agora em Annotate, vou clicar em Dimensão. Agora eu consigo cotar o meu furo, então vou clicar nesta linha aqui e vou clicar aqui em cima. Aqui tem um problema, se eu avançar muito eu perco o alinhamento aqui alinhado com a linha. Então vou deixar próximo aqui, vou colocar aqui. Vou cotar a outra linha. Vou deixar aqui. Vou dar ESC, encerrar dimensão. E voltar aqui e levar onde eu quero. Então agora eu consigo. Então agora está OK. Então está cotado aqui. Vou fazer a cotagem do tamanho da linha, clicar em dimensão, vou clicar aqui na extremidade e vou clicar aqui nesta linha e puxar aqui o 75. Vou clicar aqui, vou dar ESC em dimensão, vou clicar aqui na seta e puxar um pouco para cá. Vou diminuir um pouco aqui para sair da borda, afastar um pouco a vista, pronto, saiu fora aqui. Então está OK, está feito o recorte. Falta fazer nessa outra vista. Vamos vir aqui de novo. Então estou com a vista selecionada. Vou clicar em Sketch. Vou fazer o círculo. Posso fazer aqui com Line também, com SP Line. Posso fazer uma figura aqui. Vou fechar aqui. Vou terminar a minha figura, clicar em Finish Sketch. Vou vir aqui em Place View, vou clicar em Breakout. Vou clicar na vista, então ele já pegou aqui a minha figura. E vou clicar aqui e selecionar aonde vai passar o corte. Então vai passar aqui na linha tracejada e dar OK. Vou confirmar aqui, aceitar. E vou fazer a cotagem aqui do furo. Primeiro eu vou vir aqui Annotate, vou clicar aqui em Centerline Bisector, vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta outra linha.
Vou sair do comando, dar ESC, vou clicar na linha e puxar aqui embaixo. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão. Se eu clicar aqui nesta linha, ele pega aqui o diâmetro do furo, ó, já sai como diâmetro. Se eu clicar nesta linha e nesta outra linha, vai sair só como cota normal. Então vou dar ESC, então do mesmo jeito aqui embaixo, dimensão. Vou clicar nesta linha e ele vai pegar diâmetro. Puxar aqui embaixo, clicar aqui. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Então está feito aqui os dois recortes. Agora eu já posso tirar a linha tracejada aqui que eu não preciso mais. Vou fazer aqui o recorte aqui do chanfro aqui para cotar o chanfro. Vou dar ESC, clicar no vazio, tirar seleção. Vou clicar na vista, vou clicar em Sketch, vou clicar aqui em círculo e vou desenhar aqui o círculo para fazer o recorte. Vou ajustar aqui um pouco, dar ESC. Vou ajustar um pouco o círculo. Aí está bom. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Place View. Vou clicar em Breakout View. Vou selecionar a vista. Ele já pegou o meu círculo. E vou clicar aqui para dizer a profundidade que eu quero. Então vou vir aqui e vou clicar aqui no chanfro. E vou clicar em OK. Então está feito o recorte. Agora eu consigo cotar. Vou clicar em Annotate, vou clicar aqui em Dimensão, vou clicar na linha do chanfro, clicar nessa outra linha, clicar aqui do lado. Vou sair de dimensão, vou aproximar aqui, vou levar o 3 para o lado, vou clicar aqui duas vezes no 3, ele abre uma caixa para mim para editar a dimensão. Então vou clicar aqui na frente aqui da cota que está aqui, ó, esse cinza aqui. Vou entrar com X, vou colocar aqui duas vezes. Desculpa, vou entrar com parênteses, vou colocar duas vezes e parênteses de novo e dar OK. Então fica assim a cota, ó, deste jeito. Se eu quiser levar mais para cá, para lá, arrumar, está feito o chanfro. Tem que colocar o graus, né? Vamos voltar aqui, estou colocando errado. Então vou clicar aqui no meio do 2. Então aqui por 45 e clicar aqui no ícone de graus, que está aqui embaixo. Então esse ícone aqui, ó, graus, e dar espaço no 2. Agora sim, agora está correto. Vou levar aqui para o lado. Então está cotado os detalhes e o recorte. Então posso clicar aqui com o botão direito, clicar em Edit View e clicar aqui para tirar a linha tracejada. Então deixar aqui e dar OK. Então ele tirou aqui a linha tracejada desta vista e desta outra. A linha de centro continua aqui, normal. Também tirou desta vista, então limpou todas as vistas. Está OK meu desenho. Vou clicar aqui em Zoom All e vou salvar até o momento. Vou aproximar a vista aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no arco e clicar aqui do lado para colocar o raio. Do mesmo modo aqui embaixo, vou clicar aqui neste arco, clicar aqui do lado. Se eu quiser aqui deixar igual ao PDF, vamos ver aqui no PDF. Então tem essa linha aqui de igual, cota de igual aqui para cada lado, que está a cota no meio, centralizada. Então vou dar 2 cliques na cota. Vou cancelar aqui, vou clicar duas vezes na cota, vou dar espaço aqui, vou colocar igual, vou vir aqui no início da cota, clicar igual aqui e dar espaço aqui, e confirmar aqui com OK. Vamos clicar duas vezes, vamos tirar esse SD aqui que entrou de alegre, e vamos OK aqui. Vou clicar duas vezes na 160, vou dar um espaço aqui e colocar igual. Vamos vir aqui no início da cota, dar igual, dar um espaço e OK. Do mesmo modo aqui do lado, vou clicar duas vezes na cota, vou dar um espaço aqui, colocar igual, vou vir aqui no começo, colocar igual, dar outro espaço. Do mesmo modo aqui, colocar igual, vir aqui no início, colocar igual e dar espaço. Então está feito aqui a cotagem.
Para colocar aqui texto no desenho, a legenda, do jeito que está aqui, ó, eu vou clicar aqui no desenho, clicar na vista, vamos sair de dimensão, dar ESC, clicar no desenho, clicar com o botão direito, clicar Edit View. Então aqui, ó, eu tenho aqui o label da vista. Então está View 4 aqui, ó. Então eu vou ligar ela e vou dar OK. Então ele aparece aqui na vista, ó. Eu vou puxar e colocar aqui embaixo. Então de novo, vou clicar com o botão direito, vou clicar Edit View. Então este nome aqui eu posso mudar, ó, colocar aqui, vou colocar maiúsculo, isométrico. A escala continua, vou dar OK. Então vai ficar isométrica 1 para 1. Se eu preferir, eu posso clicar 2 vezes no texto. Vai aparecer outra caixa, é outro modo de ver aqui o texto. Então está aqui o nome da vista e está a escala. Se eu apagar aqui e dar OK, vai sair o isométrico. Então vou clicar 2 vezes no texto e vou entrar com o texto que eu quero aqui na frente, isométrica. Espaço. Posso vir aqui colocar vista. Espaço. Posso vir aqui na frente aqui, dar Enter aqui para quebrar. OK. Posso deixar assim se quiser. E fazer assim nas outras vistas. Então vou clicar aqui com o botão selecionar a vista. E vou clicar com o botão direito e clicar Edit View. Então posso ligar aqui a lâmpada e mudar aqui para a vista de planta. Ou vista de cima, se você preferir. E clicar OK. Então apareceu aqui em cima, ó, eu vou clicar aqui e vou levar para baixo. Deixar aqui. Do mesmo modo aqui, clicar 2 vezes, ele vai abrir a janela de texto, formatar texto, vou vir aqui no meio e dar Enter. Então foi para baixo o Scale. Deixar assim se eu quiser. E fazer isso nas outras vistas, só quiser, se você quiser. Posso mudar o texto aqui. Clicar 2 vezes, em vez de vista B, eu colocar aqui vista A. Vou tirar aqui, apagar, colocar vista A. Ou só A se quiser deixar também, que seria o certo, né? Deixar só A. OK. Colocar aqui onde eu desejar. E aqui mudar aqui para a vista de... Então, tirar esse View, apagar, colocar aqui vista de A. Dar Enter para o Scale embaixo e OK. Então, está arrumado aqui também. Vou clicar aqui em Zoom All. Vou salvar. Então, aqui, completando aqui, vamos aproximar aqui da legenda. Eu posso aqui vir aqui na folha aqui DIN, clicar aqui em expandir. Vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em Edit Field Text. Vou clicar aqui numa opção aqui que eu consiga fazer acender o ícone, dependendo de onde estiver ele está apagado. Então cliquei aqui, eu consigo mudar aqui, vou clicar aqui no ícone de Properties. Então aqui eu tenho uma legenda aqui para colocar tudo o que eu quero na legenda. Tem um menu, né? Então tem o sumário aqui. Eu tenho o título, então posso entrar aqui com o título, poderia ser o conjunto relativo do mancal, então conjunto do motor. Vou dar aplicar e vou dar fechar aqui. Então aparece aqui, ó, conjunto do motor. Então vou voltar aqui. Então vou clicar aqui na aba status. Então tem aqui, ó, checked date, então é aqui, ó, checked, e tem o standard aqui, aprovação. Então vou clicar aqui no checked date, vou marcar aqui, vou clicar aqui para colocar o nome aqui em cima. Vou entrar com o nome, pode ser José. Vou dar aplicar e vou dar o fechar. Então apareceu aqui, ó. Então esta janela aqui de Properties, eu consigo colocar informações aqui da peça. Vamos ficar aqui no básico, senão vai ficar muito longo o vídeo. Vamos fechar.
Ok aqui. Vamos clicar em Zoom Out. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, se inscreva, me ajudem a fazer melhores tutoriais. Obrigado, um abraço, até o próximo.